Oi gente, a paz do Senhor, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Além da Canção. E hoje a gente vai ler o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. A essa altura, se você acompanha aqui, né, já sabe que muita coisa aconteceu à igreja primitiva e aos apóstolos, que são os personagens desse livro, né, principalmente além do agir do Espírito Santo. Então eu aconselho, se você chegou nesse vídeo, a ver os anteriores, do 1 ao 18, que já estão disponíveis aqui no canal. Então vamos para o capítulo 19. E os assuntos abordados nele, no geral, são a menção à terceira viagem missionária de Paulo, a passagem dele e pregação em Éfeso e o tumulto incitado por um homem chamado Demétrio naquela cidade, em Éfeso. Como sempre, eu aconselho você a ler esse capítulo de maneira geral, né? Para então ter um melhor entendimento e compreensão daquilo que eu vou falar, porque eu dou um apanhado geral. Então vamos lá, Paulo visita as primeiras regiões, né, que ele já ganhou pessoas para Jesus, e agora chega a Éfeso, e lá ele encontra Apolo e outros discípulos. E ele pergunta para eles, né, vocês já receberam o Espírito Santo? Mas eles mesmos nem sabiam da existência e da manifestação do Espírito Santo em Deus. Então ele ora por eles, e todos eles são cheios do poder do Espírito Santo. Mais uma vez, é como se eles estivessem sendo esclarecidos da parte do Evangelho que eles não sabiam. Como eles eram discípulos de João, eles já sabiam e criam que viria um maior que João. Agora, eles já sabiam a respeito de Jesus e do sacrifício e remissão dos pecados, né, através da cruz. E, por último, receberam o Espírito Santo através da imposição de mãos, o batismo com o Espírito Santo e o falar em novas línguas. Então, Paulo segue para a sinagoga e lá ele fala sobre o reino de Deus por cerca de 3 meses. Mais uma vez ele encontra resistência ali em Éfeso, ele sai dali e agora reúne, né, como se fosse uma nova escola, aqueles que creram na casa de um homem chamado Tirano. Ele lá nesse lugar durante 2 anos é um espaço onde ele ensina a palavra de Deus. E toda a Ásia, toda a região da Ásia ouviu a palavra do Senhor. É como se a gente tivesse certeza aqui de que Paulo e seus alunos não só se reuniam para aprender a palavra, eles compartilhavam, né? Toda a Ásia ficou sabendo da palavra do Senhor. Então, durante esse tempo, o Senhor operou muitos milagres e maravilhas através da vida de Paulo. Até os lenços e aventais dele eram levados pelas pessoas, né, para que através disto as pessoas fossem curadas. Muito provavelmente Deus permitia que esses milagres acontecessem ali, porque através de itens de Paulo, né, mas Deus queria de fato confirmar o ministério dele, né, e através desses prodígios e maravilhas, muitas pessoas aceitavam a fé. Então a gente vai para os versos 11 ao 9, que narra a ocasião de alguns exorcistas que quiseram expulsar os espíritos de um homem e tentaram usar o nome de Jesus. Perceba, eles queriam expulsar, né, os espíritos, e eles falam, sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. Mas aí o espírito, né, fez aquele homem muito forte, mais forte que os 7 exorcistas, e disse assim para ele, olha, a gente conhece Jesus e Paulo, mas quem são vocês? Eles foram feridos e despidos por aquele homem que estava com espíritos e, sem dúvida, entenderam que não valia só conhecer o nome de Jesus, eles precisavam ser conhecidos por Jesus, eles teriam que ser amigos de Jesus, tal qual os apóstolos e a igreja primitiva. Então o capítulo narra sobre um ourives chamado Demétrio, que, temendo pelo seu negócio, porque ele fazia amuletos da deusa Diana, muito reverenciada em Éfeso, era considerada a deusa da fertilidade. E como o evangelho estava crescendo cada vez mais, ele teve medo que as pessoas, que o interesse das pessoas em ter o amuleto que ele fazia, né, da deusa, ficasse cada vez mais escasso. E, logicamente, isso significava prejuízo financeiro a ele e aos que faziam a mesma coisa. Então, ele se junta a outros que executavam o mesmo trabalho e conseguiu convencê-los a fazer uma espécie de rebelião. E ele dizia, olha, esse Paulo tem convencido multidões de que deuses que se fazem com as mãos não são deuses. Então, não só a nossa profissão está em perigo, mas o templo de Diana se tornará em nada. Ele põe isso como sendo um risco para a cidade. E aí o povo foi convencido por esse argumento, e agora não só os artífices, né, os que faziam os ourives, mas todo o povo se junta e vai para o teatro da cidade, levando inclusive os companheiros de Paulo, né? E eles causam ali uma grande confusão. Para vocês terem uma ideia, o teatro dessa cidade cabia cerca de 25 mil pessoas. Então o alvoroço e a confusão causada por eles foi real. E aí o texto nos faz entender que Paulo tenta se apresentar, tenta se explicar, mas os discípulos o impedem, acredito que temendo pela vida dele.
E lá, nessa confusão, uns clamavam por Diana, no sentido de defender ela como deusa, né? E outros por outras coisas, e outros nem sabiam por que eles estavam ali, como nos mostra o verso 32. Então, eles tomaram Alexandre para falar com o povo, mas ele não conseguiu, porque também era judeu. Acho que Alexandre iria se explicar, né, de alguma forma, mas o povo não quis ouvi-lo, assim que descobriram que ele era judeu, e continuavam gritando: grande é a Diana dos Efésios. E aí o escrivão da cidade toma a palavra e argumenta com seus conterrâneos: gente, todo mundo sabe que essa cidade guarda o templo da deusa Diana, e os homens que vocês estão citando nada têm falado a respeito dela e nem têm blasfemado contra ela. Se Demétrio e os outros ourives têm alguma coisa contra eles, contra Paulo e os apóstolos, apresentem então pelos meios corretos essa queixa, com uma audiência junto ao procônsul. Então ele recobra, né, a consciência do povo ali, porque Roma não tolerava rebeliões. A paz romana era muito importante para eles, eles não toleravam levantes, rebeliões, e a punição poderia ser de muitas formas, inclusive de eles serem governados diretamente por um exército romano. Então ele traz isso à memória do povo: a gente está correndo risco. Mais uma vez Deus providencia livramento para os seus. Depois do argumento desse homem, a multidão se dispersa, vai embora. E olha, Éfeso foi uma importante cidade para a igreja primitiva, por isso tantos levantes naquela cidade. A partir dali, igrejas da Ásia Menor surgiram, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, essas que a gente conhece da palavra de Deus. Mas ninguém detém a obra que Deus quer realizar. A gente precisa estar sempre atento às estratégias e aos sinais do livramento dele. Na hora que for para se defender, a gente se defende; quando não, ele mesmo nos defende, né? Essa é uma das lições que a gente aprende com 19 de Atos. E aí eu lendo, né, justamente sobre essa postura das pessoas que estavam ali, muitos deles sem nem saber por que é que eles estavam brigando. O 32 diz assim, o 19 e 32 de Atos: uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa tinham se ajuntado. E eu pensei que nós estamos vivendo num tempo muito parecido com esse tipo de atitude, né? As pessoas se juntam a causas ou para defender, são muito rápidos, principalmente nas redes sociais, para defender ou acusar, sem necessariamente estar sabendo o que está acontecendo, sem ouvir as partes, se envolvem em polêmicas. E eu acho que, principalmente nós crentes, precisamos redobrar a vigilância com relação a isso, né? E às vezes a gente quer falar, todo mundo... A internet deu voz e palavra para todo mundo, né? Não que a gente não tivesse antes, mas essas vozes hoje são maximizadas pela internet. E muitas vezes a gente acaba se envolvendo em situações e polêmicas, independente da grandiosidade do contexto que você viva. Não sei se você é uma pessoa pública ou se você está ali no seu contexto, não uma pessoa tão conhecida, mas defendendo causas. Assim como essas pessoas. O verso diz assim, e os mais deles... Provavelmente tinha muita gente, porque o teatro cabia 25 mil pessoas. Não sabiam por que causa tinham se ajuntado. Então, muitas vezes eu vou até me colocar nessa situação, a gente faz papel de bobo. Se junta a causas que a gente não sabe direito de onde vem, qual é a essência, qual é... Então, principalmente que a gente redobre a nossa vigilância. Seja entre os nossos, sejam com pautas de todas as áreas, política, economia, onde quer que seja, que a gente primeiro procure averiguar aquilo que está sendo debatido, ou por que causa está acontecendo tal questionamento ou tal rebelião, para que a gente não se atrapalhe nas nossas próprias palavras ou se envolva em coisas que não vale a pena. Que a gente não venha gastar os nossos argumentos em vão, né? E agir como essas pessoas de Éfeso, mas que a gente venha utilizar bem as nossas palavras, utilizar bem a palavra do reino. E perceba que Paulo era alguém que sabia utilizar a palavra, porque não encontraram causa contra ele. Apesar de ele saber que Diana era a deusa da fertilidade e saber que Éfeso era tão idólatra, a mensagem dele se concentrava em falar sobre Jesus. E ele falava de maneira geral, o que até não necessariamente a gente sabe se de fato ele tocava de dizer deuses, é o que Demétrio acusa, né? Ele fala que deuses que são feitos pela mão de homem não são deuses. É verdade, mas eu acredito que a postura de Paulo ao pregar e ao utilizar as palavras, ele escolhia bem essas palavras
para tentar de fato ganhar aquelas pessoas sem machucá-las, para tentar esclarecer, trazer o conhecimento da verdade para elas sem agredir, né, a cultura daquela cidade de alguma forma. Eu não estou dizendo que a gente vai se calar. Luizinha apagou aqui, gente, mas só para encerrar a linha de pensamento. Se nós temos a palavra como sendo uma ferramenta que o Senhor nos deu, que a gente utilize ela da melhor maneira possível, porque assim nós atrairemos mais pessoas a Cristo e nós teremos a força de que, minimamente, se alguém não quiser a fé, a nossa fé, minimamente a gente vai ser respeitado. As pessoas não terão do que nos acusar, porque nós estaremos utilizando a palavra da maneira certa, com sabedoria e com reverência, para que a gente não perca as nossas palavras e se meta em reuniões ou ocasiões que não irão somar para o reino de Deus. Essa é a reflexão de hoje. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais uma vez nos reunir em Tua Palavra para aprendermos, para sermos moldados por ela, e que o Senhor nos ajude a utilizar bem as nossas palavras e a Tua Palavra, para que a gente venha pregar de maneira que a gente atraia mais vidas a Ti. E que nós sabemos que os levantes do inimigo contra nós sempre virão, mas que em Ti nós possamos minimizar isso, para que não venhamos a ser atingidos por falta de sabedoria nossa. Que se viermos a ser acusados ou injuriados, que de fato seja por amor ao Teu nome, e não por alguma coisa ou algum erro que a gente venha a cometer. De fato somos falhos, mas nos ajuda, Espírito Santo, a estarmos em comunhão contigo e a utilizarmos a palavra certa na hora certa, como nos orienta a Tua santa palavra. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe e até o próximo devocional.